evening. Boa tarde. So we'll continue from where we stopped. Nós vamos continuar ali onde nós paramos. And so far we have been able to cover the great controversy, E até agora nós temos abordado o grande conflito, the Alpha and the Omega, o alfa e o ômega. and we listed a couple of themes that are being illustrated. E nós temos listado alguns assuntos, tópicos que foram ilustrados. So one thing that I want to add Uma coisa que eu gostaria de acrescentar is that when you look at the great controversy, é que quando nós olhamos para o grande conflito, you can look at it in two perspectives. você pode olhar para ele de duas perspectivas, This being the Alpha, sendo esse aqui o alfa that being the Omega. e esse outro o ômega. You can look at it as a progression. Você pode olhar para isso como uma progressão. You can also look at it as a repeat and enlarge. E também você pode olhar para isso como uma repetição e ampliação. And when you look at it as a repeat and E enlarge, quando nós olhamos para isso como repetição e ampliação, the themes that are being illustrated in the Alpha os temas que são ilustrados no alfa are the same themes that are going to be illustrated in the Omega. são os mesmos que serão ilustrados no ômega. This is the principle we borrow from Isaiah 46. This is the principle that we Isaiah borrow 46? from Isaiah 46. Esse é o princípio que eu peguei emprestado de Isaías 46. The power of God declaring the end from the beginning. Que é o poder de Deus de declarar o fim desde o princípio. So when we go to themes in the Bible, Então, quando nós olhamos para os temas da Bíblia, we can either decide to look at them progressively podemos olhar para esses temas de forma progressiva or as a repeat and an ou enlarge. como sendo uma repetição e ampliação. So in our first class, we said that this history of progression Então, em nossa primeira aula, nós dissemos que essa história de progresso, there are two parties who are fighting, temos dois partidos que estão em luta. and we identified that there's a progressive destruction Identificamos que há um processo, uma destruição progressiva, and there is a progressive restitution. e também existe uma restauração progressiva. God is taking us from Eden and taking us back to Eden. Deus nos leva de Éden para Éden. And then yesterday we looked at Daniel 2, Ontem nós olhamos para Daniel 2 and we saw how the great controversy is brought out in Daniel 2. e nós vimos como o grande conflito ele é ilustrado em Daniel 2. I will not wish to repeat all the details, Eu não vou querer repetir todos os detalhes, but we saw that God comes and counteracts the work of Satan, mas nós vimos que Deus vem para como que fala, para ir contra a obra de Satanás. and both of them are seeking to put dominion in the world. E ambos querem estabelecer o domínio na Terra. So for today, Para hoje, então, I want us to lay one thing in Daniel 2, eu gostaria de estabelecer uma coisa em Daniel 2 and then we will continue. e em seguida nós continuaremos. So let's open the book of Daniel 2, verses 44. Vamos então abrir Daniel 2, versículos 44. One more thing we said about the book of Daniel Mais uma coisa que nós mencionamos sobre o livro de Daniel is that God is illustrating the history of the world. é que Deus ilustra a história of the world. World. Yeah. Que Deus ilustra a história do mundo, From its beginning to its end. do seu começo até ao fim. And this history is going to be crushed or finished E essa história será esmagada ou destruída e acabada when the Stone Kingdom comes and hits it. quando chegar o reino de pedra e então atinge esse reino. So in the book of Daniel 2, verse 44, Então em Daniel 2, versículo 44, someone to read it for us. Can Alguém? start from verse 42. alguém pode ler, por favor, Daniel 2, começando em 42?
E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. You have read until 40? Qual versículo você terminou? 44? 45? The last one, 45? Até qual versículo? 44, she finished. Continue to verse 45. 45, pode ler também, por favor? Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. So, in verses 44, Então, nos versículos 44, Sister Rosie, what have you understood from that verse? o que nós entendemos nesse versículo? Irmã Rose. Verse 44. Versículo 44. Que novo reino será levantado. There's a new kingdom which is raised up. And what will this kingdom do? E o que vai fazer esse reino? Esse reino, ele esmiuçará e consumirá os outros reinos. Well, this kingdom will break in pieces and consume all the other kingdoms. Okay. So in verse 44 we see a new kingdom, Então, versículo 44, nós vemos um novo reino. and we are being told the God of heaven E nós é dito que o Deus do céu, will set up a kingdom, ele vai estabelecer um reino. and the purpose of this kingdom will break E o propósito desse reino é quebrar, esmiuçar will break in pieces the kingdoms. os outros reinos. We have already established Nós já estabelecemos that a king and a kingdom are interchangeable. que um rei e um reino são intercambiáveis. So, Sister Rosie, Irmã Rose, when verse 44 at the last sentence it says, and consume all these kingdoms. quando na última parte do versículo fala que ele mesmo, e consumirá todos esses reinos, What are these kingdoms? que são esses reinos? I believe you understand that a king represents a kingdom. Eu creio que você entende que um rei representa um reino. The God of heaven is going to set up a kingdom which will break these kingdoms. E o Deus do céu vai estabelecer um reino que vai quebrar esses reinos. Which are these kingdoms that are ruling? Então, quais são esses reinos que estão reinando? Who are they representing Eles representam quem? in verse 44? Em 44. Sister Elisa? Need to have that? Son los reinos que van a existir ahora en la actualidad cuando venga Dios. Como que? Los reinos que están ahora en la actualidad, es decir, los presidentes y los países que están ahora levantados.
So these are the kingdoms which are currently in existence, or be it the presidents and governments. I want you to limit yourself to verse 44. Eu queria que você se limitasse ao versículo 44. The answer is in the words. A resposta está aqui na palavra. In the days of Nos dias de esos reyes será el de la estatua. of these kings, these kings. desses reis. So therefore, in the days of these kings, Ou seja, nos dias desses reis, the God of heaven is going to establish a kingdom, Deus do céu vai estabelecer um reino. and it shall break and consume them. Ele vai quebrar e ou vai esmiuçar e consumir eles. A king represents a kingdom. Um rei representa um reino. So these kingdoms which are being broken, Então, esses reinos que são esmiuçados they are these kings são esses reis. who are ruling. Aqueles reis que estão reinando. Can you see that? Vocês veem isso? Because a king is interchangeable with a kingdom. Porque um rei, ele pode ser trocado por reino. This is verse 44. Isso aqui é o versículo 44. So when you go to verse 45, Então, quando vocês vão para o versículo 45, we will also establish the same principle. nós vamos estabelecer esse mesmo princípio. So, Brother Raphael, Irmão Rafa, can you show me what's a counterpart of the God of heaven, kingdom, break in pieces these kingdoms? você pode in me verse mostrar 45. qual a parte correspondente de Deus do céu, reino, quebrar em pedaços e esses reinos? Esses reinos, eu acredito que seja ferro, So I think these kingdoms, this would be iron. bronze, barro, prata e ouro. How does it say in English? No 45. Silver, gold, and Brass, brass. Yeah. these kingdoms. Então esses são esses reinos, certo? So he's saying the gold, Ele diz que ouro, silver, prata, the brass, bronze iron, e ferro and clay. e o barro. So break in pieces remains break in pieces. Então quebrar, esmiuçar, o quebrar em pedaços permanece. What about the first two? O que sobre os primeiros dois? Reino dos céus é a pedra cortada sem So the kingdom of auxílio de heaven mãos. would be the stone which is cut out without hand. Mm-hmm. So stone, Pedra. and the person cutting out the stone, E a pessoa que corta essa pedra is God. é Deus. So sem God is auxílio de being mãos. represented Então Deus está sendo representado as cut out como aquele que corta, ou como without cortar, hands. sem auxílio de mãos. So the God of heaven, Então Deus do céu in verse 45, is the one who cuts out without hands. é aquele que corta sem auxílio de mãos. He sets up a kingdom. Ele estabelece um reino. He uses a stone. He uses a stone. Uses a Ele stone. usa uma pedra. He breaks in pieces these kingdoms. Ele quebra, esmiuça esses reinos. He breaks in pieces the gold, silver, brass, iron, and clay. Quebra em pedaços aqueles reinos. Isto é ouro, prata, bronze e ferro e barro. So when you come to the image of Daniel 2, Então, quando vocês olham para a estátua de Daniel 2, the stone is hitting the feet. essa pedra está atingindo os pés. But we're being told Mas é nos dito when the stone hits the feet, que quando essa pedra atinge os pés, it's hitting the whole image. isso acaba destruindo a imagem toda. And the whole image essentially collapses. E sendo assim, a estátua toda acaba caindo. Have you seen Isso vocês viram? that through a repeat and an enlarge, Que através da repetição e ampliação, these kings, que esses reinos, many people have been understanding that it's the 10 toes. muitas pessoas pensaram
acreditavam que esses reis seriam os dedos. But even without going to the next comparison of the summer threshing floor and the thresher, Mas, na verdade, sem ter que ir à próxima comparação, que é a eira e como que mais chama? summer Ah, threshing floor, Uhum. verse 35. Oh, 35. Yeah. Acho que chama a paragana, né? E a eira, sem ter que ir para as eiras do estio. So in verse 35, there's this parable Em versículo 35 temos essa parábola which is trying to explain the image and what's happening to the image. que tenta explicar a imagem e aquilo que acontece com a imagem. That will be a second witness E logo temos uma segunda testemunha of this theme that Daniel is trying to illustrate. This theme. Desse tema que Daniel tenta ilustrar. So these kings Então, esses reis are not the toes, não são but os it's dedos, but it's the whole image. mas é a estátua toda. So we ask ourselves, Então, nós nos perguntamos, we said that the head of gold is nós dissemos que essa cabeça de ouro, Babylon, Babilônia, followed by seguido por Medo-Persia, Medo-Pérsia, followed by seguido por Greece, Grécia, followed by seguido por Roma. Rome. But Rome, Mas Roma, the legs, as pernas, as it is drawn in this picture, assim como ilustrado nessa imagem, how many portions is it divided into? ela é dividida em quantas partes? 2 parts. 2 partes. Which one and which one? E quais são essas partes? Perdão? Papal and pagan Rome. Use the language of Vamos the image. usar a linguagem dessa imagem. You can use it. Okay, here it is. The legs, As pernas they're divided into 2 parts, you have said. são divididas em 2 partes, vocês dizem. Which part and which part? Quais partes são essas? Bronze e barro. Well, brass and clay. Ferro. Brass? Iron and clay. É ferro. Iron and clay. Ferro e barro. So we have the iron, Temos aqui o ferro then at the feet e logo os pés and the toes, e os dedos. we have iron and clay. E nos dedos e pés nós temos barro e ferro. So what does that tell us about the Iron Kingdom? O que isso nos conta sobre o reino de ferro? Yes, Brother Caesar. Irmão Cedro. Tenía entendido que las piernas de hierro representaban la división del Imperio Romano en Imperio Romano Occidental y Oriental. So, assim tu entendias, não? Dijiste assim. So he used to understand that the legs would represent the Roman Empire divided into Eastern and Western Rome. Like the 2 legs being 2 legs. Okay. And the feet? E os pés? Y los pies como las alianzas humanas, como lo The dice la human profecía. alliances. Okay. Tudo bem? Any other person? Mais alguém? Yes. Roma pagã e reinos divididos, que aí seria a divisão do poder entre a Europa e a Roma papal. So we have pagan Rome and then a divided Rome, which would be the division between the European kingdoms and Papal Rome. Okay. So we have agreed Nós temos concordado that the legs of iron que as pernas de ferro has 2 partitions. tem dois componentes, The iron itself, o ferro em si and then the iron and the clay. e logo ferro com barro. So in the Roman Empire,
No Império Romano, let me draw bigger legs. vamos aumentar essas pernas. So in Rome, Em Roma, we have iron. nós temos ferro. Then at the feet, E logo os pés, iron plus clay. ferro mais barro. But we know this is one empire. Mas nós sabemos que tudo isto é um só império. It's Rome. É Roma. This is pagan Rome. Isso aqui é Roma pagã. This is papal Rome. E isso aqui é Roma papal. Yes, Brother Alfred. The feet cannot represent the 10 kingdoms from Revelation 17. Será que os pés não poderiam representar os 10 reinos de Apocalipse 17? I didn't hear him, sorry. Hmm? What did he say? Couldn't the feet represent the 10 kingdoms of Revelation 17? Yeah. Mhm. It will when you apply, Pode ser se você for aplicar, when you make an application se você fizer uma aplicação into Revelation 17. em Apocalipse 17. But that's not my topic for today. Mas isso não é meu tópico de hoje. Yeah, but I get your point. Mas eu entendo o seu ponto. My point is, Meu ponto é, when you look at the legs, se você for observar as pernas, they are divided into iron eles são divididos em ferro and iron and clay. e ferro e barro. And we have said E nós temos dito that when the stone will come and hit the feet, que quando essa pedra chegar para atingir os pés, it is going to destroy these kingdoms. que ele vai destruir esses reinos, And these kingdoms is the whole image, e esses reinos são a imagem, a estátua toda, but not the 10 kings. mas não os 10 reinos, Now my question is, os 10 reis, perdão. when this, A minha pergunta é, when this image is hitting the feet, quando essa when this when this stone, stone, when this stone is hitting the quando image, essa pedra atingir os pés, is Babylon ruling? será que Babilônia está atualmente reinando? Yes, Ron? Você pode repetir de novo para mim, por Would you favor? repeat, please, the last bit? O que você falou antes. What you just said a few seconds ago? Try to remember. Que vai ser destruído os 10 reinos. Mas You não were será- saying something about destroying the 10 kingdoms or 10 kings? Okay. I said O que eu disse that the legs é que as pernas are divided into two, são divididas em duas porções. iron and the iron of iron and Sendo clay. essas duas porções ferro e barro. So this stone, Então essa pedra, when it's coming to hit the image, quando ela atingir a imagem, it will hit the feet. ela vai atingir os pés. But we know the feet is divided into 10. Mas nós sabemos que esses pés são divididos em 10. And I believe that's why we went to verse 44 to establish who are these kings. Então, eu creio que foi por isso que fomos para o versículo 44 para estabelecer quem são esses reis. That Daniel is trying to show us. Que Daniel está tentando nos And then we mostrar. found the answer in verse 45. E logo em 45 nós encontramos a resposta. And he said this kingdom is going to break in pieces these kingdoms, E quando nós lemos que serão quebrados em pedaços esses reinos, a king represents a kingdom, um rei representa um reino, and then the stone is going to crush the gold, silver, brass, iron, and e clay. em seguida nós aprendemos que essa pedra vai esmiuçar, quebrar em pedaços ouro, prata, bronze e ferro. So E, through the repeat barro. and enlarge, e através da repetição e these ampliação, kings do not represent the 10 toes, as most people know. Esses reis não representam os 10 dedos, como a maioria das pessoas acredita, But it represents the whole structure, mas, the whole statue. mas representa de fato a estátua inteira. Is that what you're looking for? Tudo bem? Okay. So my question was, Então, minha pergunta foi, in the days that these kings are ruling, nos dias em que esses reis estão reinando, where is Babylon in the stage of the world? onde se encontra Babilônia no palco da história mundial? Where is Medo-Persia? E onde está Medo-Pérsia? What about Greece? E Grécia?
Yes, but Joachim, Eles não existem agora. They don't exist right now. they do not exist. Eles não existem agora. So Babylon, Medo-Persia, Greece, pagan Rome are dead. Seja a Roma pagã, a Grécia, a Medo-Pérsia e Babilônia estão mortos. So what Daniel should be writing in the book of Daniel Então, o que Daniel deveria escrever aqui no livro de Daniel is that the kingdom is going to destroy the 10 toes. que esse reino vai destruir o reino desses 10 dedos. But he shouldn't be writing the stone is going to destroy the whole statue. E não deveria ele escrever que essa pedra vai destruir toda a estátua. How do we balance that discrepancy? Então, como que nós lidamos com essa discrepância? Eu acho que Daniel 2 não está falando de reino individual. So I believe that Daniel 2 is not talking about one individual Oh. kingdom. Ou talvez sim. Well, actually, maybe yes, it is. Melhor seria falar que Daniel 2, ele está falando tudo de solo reino. Actually, it would be more accurate to say that Daniel 2 is talking only about one kingdom, Do rei do norte. the kingdom of the north, or the king of the north. E ainda o rei do norte, ele sim está vivo. And the king of the north is very well alive. E por isso é que Daniel fala que a pedra vem e rompe toda a estátua. And this is why Daniel can say that the stone comes to destroy the entire image. Porque toda a estátua representa solo reino, que é o rei Because do the norte. entire statue, the entire image, it represents only one kingdom. Okay? I understand that argument. Eu entendo esse argumento. I believe it is designed to bring out a certain truth. E eu creio que ele, de fato, esse argumento serve para demonstrar uma certa verdade. But when you consider them as individual nations, Mas se você for considerar esses como nações individuais, they rule at different times. eles reinam em tempos ou épocas diferentes. And for Medo-Persia to come to the stage of the world, E para que Medo-Pérsia pudesse subir ao palco do mundo, what did it have to do? o que eles tiveram que fazer? Sister Gay, Irmã Gay. for Medo-Persia to be supreme rule of the world, Para a Medo-Pérsia se tornar reino supremo do mundo, what did it have to do? o que eles tiveram que fazer? To just try and destroy the other kingdoms. Tiveram que destruir os outros reinos. Which kingdom specifically? Qual especificamente? Babylon. Babilônia. Babylon. Babylon? So Babylon was ruling supremely. Então Babilônia estava reinando supremo, For Medo-Persia to take his seat, e para que Medo-Pérsia pudesse assumir o trono, he had to conquer him. tiveram que conquistar a Babilônia. And I believe it goes subsequently until it reaches Rome. E dessa maneira funciona de forma consecutiva, não? Até Roma. Yeah. So when the stone in Daniel 2 Então, quando essa pedra em Daniel 2 is to hit the feet, está prestes a atingir os pés, Babylon is dead, Babilônia já está morto, Medo-Persia is dead, Medo-Pérsia também, Greece is dead, Grécia está morta pagan Rome is dead. e Roma pagã também está morta. But Daniel has told us it's going to destroy the whole structure. Mas Daniel nos conta que essa pedra vai destruir a estátua toda. How do we factor in that discrepancy? Então, como nós lidamos com esse problema, esse dilema? So that the words of Daniel can make sense. Para que as palavras de Daniel possam fazer sentido. Brother Leon, Irmão Leon. Repeat the question, please. I'm saying Eu digo, we understand the stone is hitting the feet, nós entendemos que essa pedra está atingindo os pés. but when the feet are ruling,
Mas quando os pés estão reinando, is Babylon alive? será que Babilônia está viva? Not the literal Babylon. Não a Babilônia literal. It's dead. Está morta. Medo-Persia, Medo-Pérsia, it's dead. Greece is dead. morta. Rome is Grécia dead. também e Roma também estão mortas. So when Daniel is saying that the stone is going to destroy the gold, silver, brass, iron, and clay, Então, quando Daniel diz que essa pedra destruirá o ouro, prata, bronze e ferro, in his words, he's saying that Babylon is alive. ele, nas suas palavras, está de fato dizendo que Babilônia está viva. So does Medo-Persia, Greece, and Rome. Assim como também Medo-Pérsia, Grécia e Roma. But we know that was not the case. Mas nós sabemos que não era esse o caso. How do you solve it? E como você resolve isso? Is it that the ideologies of, or the spirit of Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome is all running through modern Rome? Is all what? Ruling? Running. Running. Será que é que the spirit you said? Yeah. Que o espírito de Babilônia, de Medo-Pérsia, Grécia e Roma pagã estão todos presentes na Roma papal? In Papal Rome, you said? They're present? Okay. In this structure, where's modern Rome? Nessa estrutura, onde se encontra Roma moderna? It's not there, but can I give an example? Okay. Ela não está ali presente, mas eu gostaria de dar um exemplo. In Revelation 13, Em Apocalipse 13, verse 1 and 2, versículos 1 e 2, we have a composite beast. nós temos uma besta que é composta. And the beast is likened unto a leopard, Essa besta é como semelhante ao leopardo a bear, and a lion. e também como urso e leão. And these animals we see in Daniel, in the book of Daniel, what represented these kingdoms. E esses animais nós encontramos no livro de Daniel. Eles representam esses reinos. So, even though we don't see modern Rome in Daniel 2, Então, mesmo não vendo a Roma moderna em Daniel 2, could we say that the teachings of each of these kingdoms are still running through modern Rome? será que Modern Babylon. será que poderíamos dizer que os ensinos daqueles reinos ainda estão presentes na Babilônia moderna? You ask me a question? Or a question to the class? Okay. Você está fazendo pergunta para mim ou, bom, é para a sala toda, na verdade? I agree that's the case. Concordo que esse é o caso, But you have given us the answer without the method. mas você nos deu a resposta sem, without the what? Method. Sem o método. How did you reach there? Como você chegou nessa resposta? Okay, so it says this stone destroys all these kingdoms, É nos dito que essa pedra destrói todos esses reinos. and the way Daniel 2 describes the stone coming, it comes one time, E a maneira como Daniel descreve a chegada, a vinda dessa pedra é que ela chega uma só vez. it doesn't come 4 times. Não é que ela desce 4 vezes. So these kingdoms, I don't know how to explain it. Eu não It's sei okay, como, I get your point. eu não sei como I get it. explicar, mas eu entendo seu ponto. Yes, brother, okay. Eu não entendo por que nós pegamos 10 reinos de os versos de Daniel quando não fala em nenhum momento de 10 reinos. So I really don't get it. Why do we talk about 10 kingdoms when Daniel doesn't even mention 10 kingdoms? Daniel fala que tem reino Daniel talks about one kingdom que é dividido. which is divided. E ele depois fala em que? And he tells you how it is É divided. dividido em duas coisas. It's divided into 2 Ferro pieces, e barro. which is iron and clay. E depois fala
por qué o qué representa cada cosa. And then it will tell you what each component represents. Que tiene una parte que es fuerte y una There's parte que es frágil. a strong and a weak part. Mas nós falamos que são 10 reinos porque muitas vezes estamos com muito bagagem. And oftentimes we say this is 10 kingdoms because we carry a certain baggage with us E coisas aprendidas. and things that we have learned in the past. Mas eu acho que o verso, se nós fazemos a metodologia certa, não está falando de 10 reinos. But I would say that the verse in itself, if we use sound methodology, does not tell us about 10 kingdoms. What is being represented in this chart O que está sendo representado nesse diagrama? is the Millerite understanding of Daniel 2. Isso aqui é a compreensão millerita de Daniel 2. And they understood that this is one kingdom, E eles entendiam que isso era um reino, but when you reach at the feet, mas quando você chega aos pés, it's divided into 10. ela está dividida em 10. And they write the 10 kingdoms. E aqui temos esses 10 reinos. So they understood this was Rome, Então eles entendiam que isso era Roma, and pagan Rome was divided into 10, e Roma pagã era dividida em 10, made up of weaker nations and stronger nations in the language of the Bible. composta de nações fracas e fortes, usando a linguagem da Bíblia. But they also identified this as churchcraft and statecraft. Mas também eles identificaram aqui o poder estatal e poder eclesiástico. So the point is not really like are the 10 toes kingdoms, Então a questão não é tanto se esses 10 dedos são reinos, but when the stone is coming, mas que quando a pedra chegar, who are ruling? quem está reinando? O rei do norte. The King of the North. Okay. Upa. Sorry? Porque eu acho que se nós fazemos... Porque para falar que tem 10 reinos, So I think in order to say that there are 10 kingdoms, você tem que ser texto prova. you will have to use proof text. E você está saindo do texto, And you will have to leave the text sem entender ainda o que está falando. without even knowing what the text itself is talking about. E eu acho que primeiro a gente tem que entender de que está falando o texto para poder aplicar. And I believe, first of all, we need to comprehend what this text is talking about before we can apply. What is the text talking about? Então, o texto fala sobre o quê? Está falando do rei do norte, que tem uma parte que é fraca e uma parte que é forte. So I understand that this text talks about the king of the north, which contains of a weak and a strong part. Okay. Desculpa. É aí onde bate a pedra. And é ali onde bate a pedra? Sim. This is where the stone hits. Okay. E é por isso que Babilônia ainda está vivo, que Medo-Pérsia ainda está vivo. And this is why Babylon is still alive, Medo-Persia is still alive. Porque quando você conquista Babilônia, Because when you conquer Babylon, você passa a ter o título de o rei do norte. you obtain the title of the king of the north. E Grécia, depois de Medo-Pérsia, In Grecia, after Medo-Persia, quando ele ganha when they gain a when they- Medo-Pérsia, against Medo-Persia, aí ele passa a ser o rei do norte. they become the king of the north. I don't dispute. I don't dispute. Eu não vou disputar isso, But I think we want to look at a different perspective a little bit. mas eu creio que a perspectiva que nós queremos olhar é diferente. When you consider the whole image is the king of the north, I agree. Eu concordo se você diz que a estátua inteira é o rei do norte, But Daniel 2 verse 44 is trying to teach us something else. mas Daniel 2:44 quer nos ensinar uma coisa. Yes, brother Alfredo. Nós ontem falámos que Roma tinha que tomar 3 poderes para controlar. So yesterday we said that Rome had to conquer 3 powers in order to rise to power. E esses 3 poderes fazem parte dos pés. And São os these 10 reinos. And these 3 kingdoms, these 3 powers are part of the da 10. divisão da Europa. They are Europe divided. O único reino que não foi tomado por, ou
que não foi dividido por guerra foi Roma, o Império Romano. The only kingdom that was not divided by warfare was Rome. E ele dividiu-se entre si. It was divided by itself. E os vândalos, os ostrogoths e os... São os três poderes que Roma teve que destruir. Portanto, esses três, mais os 7 que ficaram, faz os dedos dos pés. So the Ostrogoths, the Vandals, and the Heruli, these are the 3, and if you add them to the other 7, then you have the 10. Okay. The 10 toes, he said. So yesterday, Ontem, there's one thing we laid out. fizemos uma coisa, nós explicamos uma coisa, And we laid line upon line the book of Daniel 2, e nós pegamos Daniel 2, linha sobre linha, Daniel 7, sobre Daniel 7, 8, 8 and 11. e 11. And we said that these chapters E nós dissemos que esses capítulos can be understood as a repeat and an enlarge. podem ser entendidos como uma repetição e uma ampliação. So let's go to Daniel 7. Então vamos para Daniel 7. So Daniel 7, Brother Yuan. Yeah. Read for us Daniel 7. Leia para nós Daniel 7. Before he reads, E antes de ler, we have the lion, nós temos o leão, then the bear, e logo o urso, then the leopard, e em seguida o leopardo, then the dreadful beast. e em seguida a besta Dreadful beast. terrível, não? Como que fala aqui? And then we have a scene about the Ancient of Days. E em seguida temos uma visão sobre o ancião de dias. So I want you to read for us verse 11 and 12. Então leia para nós os versículos 11 e 12. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. What do you understand from those two verses? O que você entende desses dois versículos? Lo que yo entiendo de ese versículo es que ya aquí los reinos habían caído. So what I understand from this verse is that the kingdoms had fallen. Y se le habían quitado su poder y ya la piedra había golpeado. Es decir, ya la piedra había recuperado su poder nuevamente. La piedra había recuperado Sí, su... ya había derrumbado la estatua, había quitado los poderes y había reconstruido su poder, su reino. So the stone had already hit the image and had destroyed the image and thus had restored its own power. What about the horn? E o que tem aqui com esse chifre? O What's chifre. happening to the horn? O que acontece com o chifre? In verse 8, No versículo 8, we have horns, temos chifres and then a little horn comes up, e logo sobe pequeno chifre and then it's speaking great words. e que fala palavras grandes, não? When you reach verse 11, Quando você lê o versículo 11, what's happening to this horn? o que acontece com esse chifre? Brother Julio, in Daniel 11, what's happening to this horn? O que acontece em Daniel 11? 7:11. No Daniel 7:11, o que acontece com esse chifre?
So the horn is speaking great words, Esse chifre fala grandes palavras, but we know a horn represents a what? mas nós sabemos que esse chifre representa o quê? A kingdom. Um chifre representa um reino. Also, a beast represents a kingdom. Também temos um animal, uma besta, que representa também um reino. So the beast, Então, a besta, the dreadful beast, essa besta terrível, is slain, ela é morta and its body is given to the fire to be destroyed. e o corpo dele é entregue ao fogo para ser destruído. So what about the little horn? Mas o que acontece com o pequeno chifre? I also suggest it gets destroyed. Eu sugiro que ele também é destruído. Now verse 12 is key. Versículo 12 é chave. Alyssa, what do you understand from verse O 12? que você entende do versículo 12? Que los demás reinos habían sido quitados, mas se le había prolongado la vida La vida de? de esos reinos. That these kingdoms had been destroyed, but their life had been prolonged. Okay. Certo? So when the beast is getting destroyed, Então, quando a besta é destruída, I'll write it here. We have the Babylon, temos aqui Babilônia, the head of gold, a cabeça de ouro, Medo-Persia, Medo-Pérsia, Greece, Grécia and Rome. e Roma. The lion, the bear, Leão, urso, the leopard, leopardo and the dreadful beast. e a besta terrível. But we also have a little horn. Mas também temos um pequeno chifre. And we know that Rome comes in two parts. E nós sabemos que Roma vem em duas partes. The iron and clay. Isto é ferro e ferro mais barro. So the fourth beast Então essa quarta besta comes up in two parts. também vem em duas partes. The dreadful beast and the little horn. A besta terrível e o pequeno chifre. So therefore my point is, Ou seja, meu ponto é, when the dreadful beast is destroyed, quando essa besta terrível é espantosa, não? É destruída, and you have a full colon in that verse, e logo temos aqui um ponto e vírgula, so the second part is explaining the first part. ou seja, na verdade, um ponto e vírgula ou 2 pontos, significa que a segunda parte explica a primeira. So when these are getting destroyed, Então, quando esses são destruídos, Daniel is telling us Daniel nos conta that what happened to the rest of the kingdoms? que ele nos conta que aconteceu o que com os outros reinos? Their lives were prolonged, Que as vidas deles haviam sido prolongadas, but what happened to their dominion? mas o que aconteceu com o domínio deles? Their dominion was taken. O domínio deles foi tomado. So when your life is prolonged, Então, quando sua vida é prolongada, like if I was to live for 30 years, se eu estivesse aqui para viver por 30 anos, I'm a king of a nation, sou rei de uma nação, but my dominion is taken away, mas meu domínio é tomado my kingdom is taken away, e o meu reino é tomado, we go either into captivity or slavery, então eu vou para cativeiro e escravidão, but my life is spared, mas a minha vida é preservada. my life is prolonged. Dessa maneira, a minha vida é prolongada. So Daniel is telling us this beast, when it's getting destroyed, Então, Daniel nos conta que quando essa besta é destruída, the lives of these three kingdoms were prolonged for a season. que a vida desses reis são prolongadas por um certo tempo. So when you take back the same principle to Daniel 2, Então, você usa esse mesmo princípio em Daniel 2. when the stone is eating the feet, Quando a pedra está atingindo os pés, through a comparison, através de uma comparação, Babylon, Medo-Persia, and Greece, temos Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. their dominion was taken away,
temos o domínio deles tomado, but their lives were prolonged. mas as vidas deles foi prolongada. So if their lives were prolonged, Então, se a vida deles é prolongada, when Daniel comes and tells us that these kings are going to be destroyed, quando Daniel então vem para nos dizer que esses reinos serão destruídos, and he mentions the whole e statue, ele menciona a estátua toda, we see components of Babylon, nós vemos componentes de Babilônia, Medo-Persia, Medo-Pérsia, Greece, Grécia and Rome e Roma, being destroyed here at the end of the sendo world. destruídos aqui no fim do mundo. I want us to borrow one more principle, then we finish. Eu quero olhar para mais um princípio antes de terminar. We know that the iron and clay is papal Rome, Nós sabemos que barro e ferro são Roma papal. and when we go to Revelation 17, E quando nós vamos para Apocalipse 17, verse 5, versículo 5, because of time I'm going to read it. eu vou ler. And upon her head was a name written, Mystery Babylon, Aqui nos fala que na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia. the Great, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. A mãe das prostituições e abominações da terra. So Babylon Babilônia, is então, the first kingdom. é o primeiro reino. When we come to papal Rome, E quando nós chegamos a Roma papal, papal Rome is being referred to as Mystery Babylon. Roma papal está sendo mencionada aqui como mistério Babilônia. And this Mystery Babylon, E esse mistério it contains mysteries, contém mistérios, mysterious things. coisas misteriosas. And a mysterious thing can be a spiritual thing, spiritualism. E algo misterioso pode ser, por exemplo, o espiritualismo. So o I'll say espiritismo. that the word Mystery Babylon Então, eu digo que a palavra Babilônia, mistério, you can also say spiritual Babylon. vocês podem também dizer aqui Babilônia espiritual. So we see Babylon at the beginning of the statue. Então, nós vemos Babilônia aqui no começo da estátua We see spiritual Babylon at the end of the e nós statue. vemos Babilônia espiritual no fim da estátua. So if Babylon, Medo-Persia, and Greece and Rome, their lives were prolonged, Então, se a vida de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, se a vida deles é prolongada, and at the end of the statue we see spiritual Babylon, e que no final da estátua nós vemos Babilônia espiritual, what will we see about Medo-Persia? então o que nós sabemos acerca da Medo-Pérsia? Yes. Brother Hakim, what are you saying? Eu acho que por lo que você falou, tem que haver também Medo-Pérsia espiritual, mas eu não So, estou if seguro. I got you right, it has to be a spiritual Medo-Persia. Exactly. Then Certo. what about Greece? Então, Grécia, Spiritual Greece. Grécia Rome, espiritual spiritual Rome. e Roma espiritual. So when we come at the end of the world, Então, quando chegamos ao fim do mundo, tomorrow we're going to see how Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome nós vemos como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma spiritually are represented at the end of the world, estão representados espiritualmente no fim do mundo. and which entity does it represent? E eles representam qual entidade? So that the stone, Para que a pedra, when it hits the feet, quando atinge os pés, it's actually hitting the whole ela image. acaba de fato destruindo a estátua toda. So that it hits Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and the feet Dessa itself. maneira, essa pedra acaba atingindo Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. So I believe that's how you can see the discrepancy given by Daniel. Então, eu acho que assim você poderia explicar essa discrepância That que é these nos kings are not apresentada the por 10, Daniel. Que esses reinos não são os 10, but it's the whole statue. mas é a estátua toda. If Babylon at the end of the world is spiritual, Se Babilônia no fim do mundo é espiritual, so will Medo-Persia, assim será também so, will Medo-Pérsia. so will Greece, Grécia também and so will Rome. e Roma também. So that when the stone hits, Então, quando essa pedra então bate, it hits the whole image. ela vai atingir a imagem toda. So we'll close out with the word of prayer Então, vamos encerrar aqui com and oração. continue tomorrow. E amanhã continuaremos. Heavenly Father, Pai Celeste, thank you for your grace obrigado pela tua graça and thank you for your love. e pelo teu amor. You have desired that your children here at the end of the world Queremos ser seus filhos agora no fim do mundo.
may see wonderful and precious things que eles possam ver coisas preciosas e maravilhosas that have been hidden to the patriarchs of old, que têm sido escondidos dos olhos de muitos. and here we are, your humble children, E agora estamos aqui como seus filhos humildes, desiring that we may learn from thee. desejando que possamos aprender de ti. Give us your Holy Spirit. Dê-nos teu Santo Espírito He may be our teacher. para ele seja o nosso professor. And we understand that probation is soon to close. Sabemos que o tempo de graça está prestes a se encerrar. How we ought to make our calling and election sure. Sendo assim que o nosso que a escolha e o chamado são breves. Bless the next speaker who's going to come. E abençoe também a nossa próxima apresentação. And may you lead us until we meet again. E envie-nos teu Santo Espírito mais uma vez. For this is my humble prayer in Jesus' name. Isso é minha humilde oração em nome de Jesus.